O milagre que mudou a vida de Fernanda, da escuridão à luz da fé. Fernanda sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e esposa dedicada, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa enquanto o marido, Desidério, lutava contra um vício que os consumia há anos. Não era álcool, não eram drogas comuns, era algo mais silencioso e destruidor, o lorazepam. Ele começou a usá-lo por indicação de um conhecido, para aliviar o estresse depois de perder o emprego. Mas o que deveria ser um remédio virou uma prisão. As pílulas, compradas de forma ilegal, o deixavam grogue, agressivo e, aos poucos, o afastavam da família. As economias se esvaíram, as contas se acumularam, e Fernanda, que trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital, via seu salário sumir nas mãos de agiotas e farmácias clandestinas. As noites eram as piores. Desidério ficava acordado até altas horas, falando sozinho, às vezes gritando. Os filhos, Pedro de 10 anos e Ana de 6, acordavam assustados, e Fernanda, sem saber o que fazer, chorava no banheiro para que ninguém a visse fraca. Ela já havia tentado de tudo: clínicas públicas com filas intermináveis, promessas vazias de parentes, até mesmo ameaças de separação. Nada adiantava. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto limpava o corredor do hospital, ouviu 2 auxiliares conversando. Você tem que levar ele na Universal, menina. Lá eles oram com unção, e Deus liberta. Minha irmã estava igual, e hoje está livre, disse uma, com convicção. É verdade. Os pastores lá não brincam em serviço. Eles impõem as mãos, ungem com óleo, e o demônio sai correndo, completou a outra. Fernanda parou o pano no chão e ouvia, o coração acelerado. Ela não era de igreja. Criada em um lar católico nominal, só ia à missa no Natal. Mas naquela hora, algo dentro dela gritou: tenta. Não tem mais nada a perder. No domingo seguinte, Fernanda entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na unidade perto de sua casa. O prédio era simples, mas o ambiente, elétrico. Hinos de adoração ecoavam pelas paredes, e ela viu pessoas de todas as idades com as mãos levantadas, chorando, orando. Uma senhora de cabelo branco a abordou com um sorriso. Primeira vez aqui, filha? Deus te trouxe no momento certo. Hoje é o dia da sua vitória. Fernanda, envergonhada, balançou a cabeça. Não sabia nem por onde começar. Mas quando o pastor subiu ao altar e começou a pregar sobre a corrente da fé que quebra toda cadeia, ela sentiu algo estremecer dentro dela. Ele falava de casos como o de Desidério, vícios, depressão, famílias destruídas, e dizia que Jesus era a única saída. Hoje não é dia de desistir. É dia de pegar a sua bênção. O pastor gritava, batendo a Bíblia na mão. Quem aqui precisa de um milagre? Mãos se levantaram. Fernanda, tremendo, também levantou a sua. O pastor a chamou para a frente. Ao saber da situação, não houve julgamento, apenas ação. Esse vício é obra do inimigo, mas hoje ele vai sair. Declarou, ungindo-a com óleo na testa. Você vai trazer seu marido aqui na próxima campanha de libertação. Deus vai tocar nele. Fernanda saiu da igreja com um folheto na mão: campanha dos 7 dias de jejum e oração, quebrando maledições hereditárias. Ela não entendia muito, mas uma coisa sabia: aquela era sua última esperança. Naquela noite, enquanto Desidério dormia sob efeito das pílulas, ela ajoelhou-se ao lado da cama e orou como nunca havia orado. Não eram palavras bonitas, eram gritos de dor. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não aguento mais. Desidério acordou no meio da madrugada, suado, confuso. Fernanda, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. Amor, amanhã a gente vai numa igreja. Por favor. Só uma vez. Ele riu amargamente. Igreja? Você tá louca? Nenhum padre vai me curar. Não é padre. É Deus. E eu acredito nele agora. Algo no tom dela o fez olhar nos seus olhos. Talvez fosse o cansaço, a desesperança, ou a primeira faísca de fé que Fernanda não sabia que tinha. Ele concordou. Na campanha, o ambiente era de guerra espiritual. O pastor falava sobre as amarras do diabo e pedia que todos quebrassem o jejum com água abençoada.
Desidério, nervoso, tentava se levantar para ir embora, mas uma corrente de pessoas o cercou, impuseram as mãos nele e começaram a orar em voz alta. Saia, espírito de morte! Em nome de Jesus, quebra essa maldição! Fernanda chorava, de joelhos. De repente, Desidério começou a tremer. Suor escorria pelo seu rosto, e ele gritou: Pare! Não aguento! O pastor aproximou-se, colocou a mão em sua cabeça e ordenou: Em nome de Jesus, eu te liberto. Foi como se algo invisível o deixasse. Desidério caiu no chão, chorando. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Quando se levantou, seus olhos estavam diferentes. Eu não quero mais isso, disse, abanando a cabeça. Eu não quero mais. Os dias seguintes não foram fáceis. A abstinência foi dura, mas Fernanda não o deixou sozinho. Ela participava das vigílias de oração, levava o óleo abençoado para ungir a casa, e toda semana eles voltavam à igreja. O pastor os orientou a fazerem a corrente da fé a orar juntos às 6 horas da manhã e às 18 horas, sem falta. Eles obedeceram. Um mês depois, Desidério conseguiu um emprego como motorista. Fernanda, que sempre sonhou em ter seu próprio negócio, começou a vender salgados com a ajuda de uma irmã da igreja. O dinheiro que antes sumia nas drogas agora era investido na família. Eles deram o dízimo fielmente, mesmo quando parecia impossível, e Deus multiplicou. O milagre não foi só a libertação do vício. Foi a restauração do lar. Pedro e Ana voltaram a sorrir. Desidério, que antes mal olhava para a Bíblia, agora lia salmos antes de dormir. E Fernanda? Ela subiu ao altar para dar seu testemunho, com a voz embargada. Eu pensei que minha família estava perdida. Mas Deus mostrou que, quando a gente entrega tudo a Ele, não tem cadeia que não se quebre. Hoje, Fernanda é uma cooperadora na igreja. Ela ajuda outras mulheres que passam pelo mesmo que ela. Sempre que alguém pergunta como conseguiu, ela responde: Fé não é só acreditar. É agir. É ir à igreja mesmo quando dói. É orar mesmo quando parece que Deus não ouve. É dar o dízimo mesmo quando as contas estão atrasadas. Porque Deus não falha. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo. E olhando para trás, ela sabe, o maior milagre não foi só a cura de Desidério. Foi descobrir que, no meio do deserto, Deus estava preparando um mar para se abrir. Basta crer. A vida de Fernanda mudou tanto que até os vizinhos notaram. Aquele casal que antes vivia em brigas e desconfianças agora era visto sempre de mãos dadas, sorrindo. Desidério, que antes mal olhava nos olhos das pessoas, agora cumprimentava todo mundo com um aperto de mão firme e um Deus te abençoe. Os filhos, que antes tinham vergonha de levar amigos em casa, agora orgulhosamente diziam: Meus pais são da Universal, quer ir com a gente domingo? Mas nem tudo foi fácil. Um dia, Desidério chegou em casa com um rosto feio. Fernanda sentiu o coração apertar. O que foi, amor? O gerente me chamou. Disse que se eu não arrumar meu histórico, vou perder o emprego. Mesmo depois de tudo, ainda tem gente que não acredita em mudança. Fernanda respirou fundo. Lembrou das palavras do pastor: a batalha é do Senhor. Pegou a mão dele e disse: Vamos orar. Agora. E ali mesmo, na cozinha, de joelhos no chão frio, eles clamaram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um choro, um pedido sincero: Senhor, o Senhor já nos tirou da lama. Não nos deixe afundar agora. No dia seguinte, Desidério foi chamado novamente no escritório. Dessa vez, o gerente tinha um papel na mão e um sorriso estranho. Olha, Desidério. Eu recebi uma ligação ontem à noite. Um cliente que você atendeu semana passada ligou só para elogiar. Disse que nunca viu ninguém tão educado, tão dedicado. E o mais estranho, ele nem comprou nada. Só queria parabenizar a empresa por ter um funcionário como você. Desidério quase caiu da cadeira. O gerente continuou. Eu não sei o que aconteceu com você, mas continue assim. Você não só mantém seu emprego como vai ser promovido. Quando Desidério contou para Fernanda, ela chorou. Não de alívio, mas de gratidão.
Porque ela sabia, aquilo não era sorte. Era Deus respondendo a oração deles na cozinha, no chão frio. Os meses passaram e os milagres continuaram. A filha mais velha, que antes vivia rebelde, começou a frequentar os cultos da juventude. Um dia, chegou em casa com os olhos brilhando. Mãe, eu aceitei Jesus. E sabe o que é mais louco? Eu sonhei com o pastor ontem. Ele estava orando por mim, e eu senti algo sair de dentro de mim. Fernanda abraçou a filha forte. Ela sabia bem aquele sentimento. Era a mesma coisa que tinha acontecido com ela anos antes, quando pela primeira vez sentiu o peso da opressão sair de suas costas durante uma corrente de libertação. Agora, a família inteira servia a Deus. Desidério virou obreiro e ajudava nos cultos de segunda-feira. As filhas participavam dos grupos de jovens. E Fernanda? Continuava sua missão de ajudar outras mulheres. Sempre que uma irmã chegava desesperada na igreja, com o marido nas drogas ou na cadeia, Fernanda a abraçava e dizia: Eu já estive onde você está. Mas se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desista. Porque Fernanda tinha aprendido que milagre não é só coisa de filme. Milagre é o marido que volta para casa. É a filha que volta para Deus. É o emprego que aparece quando tudo parece perdido. É a paz que enche o coração depois da tempestade. E toda vez que ela olhava para trás, via uma coisa clara: o deserto que ela achava que ia matá-la foi justamente o lugar onde Deus escolheu para abrir o mar. Basta crer. E persistir. Porque na Universal, ela tinha aprendido: Deus não muda as coisas por acaso. Ele muda quando a gente decide não sair do lugar da fé, não importa o que aconteça. Os anos passaram, e o testemunho de Fernanda se espalhou como fogo na igreja. Não era mais só uma mulher que tinha superado as drogas e a violência, era uma guerreira que levava outras pessoas a experimentar o mesmo poder de Deus. Muitas vezes, depois dos cultos, ela ficava até tarde, orando com quem chegava quebrado, com lágrimas nos olhos e a esperança quase apagada. Foi numa dessas noites que conheceu a Dona Maria. Uma senhora de cabelos brancos, mãos trêmulas e um olhar que parecia ter visto demais da vida. Ela seguiu Fernanda até o fundo do templo, onde as luzes eram mais suaves, e sussurrou, como se tivesse medo de quebrar algo: Minha filha está desaparecida há 3 meses. A polícia já desistiu, dizem que ela deve estar morta. Mas eu não posso aceitar isso. Não sem lutar. Fernanda sentiu o peso daquelas palavras. Lembrou-se de quando pensou que seu filho estava perdido para sempre. Pegou as mãos de Dona Maria, que estavam geladas, e disse com uma firmeza que só quem já viu Deus agir tem: Vamos orar agora mesmo. E você vai ver, Deus não esquece das nossas crianças. Elas se ajoelharam ali, entre os bancos quase vazios, e Fernanda começou a clamar. Não era uma oração bonita ou ensaiada, era um grito de mãe para mãe, de quem sabe que o impossível é só uma palavra que Deus não conhece. Dona Maria chorava, mas, aos poucos, uma paz estranha foi enchendo seu peito, como se alguém estivesse segurando suas lágrimas em um copo. 3 dias depois, Dona Maria voltou à igreja. Desta vez, não estava sozinha. Ao seu lado, magra, com olheiras fundas, mas viva, estava sua filha. A moça mal conseguia falar, tão abalada estava, mas as palavras que saíram foram suficientes. Uma mulher me encontrou na rua e me disse que Deus tinha um plano para mim. Ela me levou para um abrigo. Eu não sei explicar, mas foi como se alguém me puxasse para fora daquele buraco. Fernanda abraçou as duas, sentindo o cheiro de milagre no ar. Porque ela sabia, não era coincidência. Era Deus respondendo à fé de uma mãe que não desistiu. E assim, a cada semana, mais histórias como essa surgiam. O jovem que chegou viciado e saiu empregado. A mulher que veio com um diagnóstico de doença terminal e voltou com os exames limpos. O casal que estava prestes a se separar e renovou os votos no mesmo altar onde chorou. Fernanda olhava tudo aquilo e pensava: se alguém me dissesse, anos atrás, que eu estaria aqui, vendo vidas sendo transformadas, eu teria rido. Mas Deus não precisa da nossa lógica. Ele precisa da nossa entrega. E foi numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar a campanha de doação de agasalhos, que ela recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz hesitante. Fernanda, sou eu.
O Paulo. Ela quase deixou o telefone cair. Era o marido que a havia abandonado, o homem que ela havia amado e perdido para as drogas e para as ruas. A voz dele estava diferente, menos áspera, mais quebrada. Eu ouvi falar do que você tem feito. E eu quero voltar. Não só para você, mas para Deus. Se ainda houver lugar. Fernanda fechou os olhos. Não era a raiva que sentia, nem mesmo a alegria descontrolada. Era uma certeza tranquila, como quem finalmente vê o sol depois de uma noite longa. Sempre tem lugar, ela respondeu. Aqui na igreja, em minha vida, no coração de Deus. Você só precisa vir. E quando Paulo cruzou as portas da Universal algumas noites depois, não foi como um homem derrotado. Foi como alguém que, depois de vagar no deserto, finalmente avistou a terra prometida. Porque Fernanda tinha razão, milagre não é só coisa de filme. Milagre é a vida que renasce onde só havia cinzas. É a família que se reconstrói pedra por pedra. É a igreja que se torna um farol para quem não enxerga mais saída. E tudo começa quando a gente decide, não importa o que digam, não importa o que pareça, eu vou ficar firme. Porque Deus não falha. Nunca falhou. E nunca vai falhar. Paulo entrou com os pés trêmulos, mas o coração já batia diferente. O cheiro de café fresco misturado com o perfume das flores no altar o envolveu como um abraço. Não era um lugar frio, como ele imaginava. Era quente, vivo, cheio de gente que, como ele, carregava cicatrizes, mas sorria como se soubesse um segredo. Uma irmã se aproximou com um sorriso tão sincero que ele quase recuou. Não estava acostumado com gentileza sem interesse. Primeira vez? Ela perguntou, já estendendo a mão para guiá-lo até um lugar na frente. E sim, ele gaguejou, sentindo o peso dos olhares, mas também algo mais forte, a sensação de que, pela primeira vez em anos, não estava sozinho. O pastor começou a falar, e não eram palavras bonitas só para enfeitar. Eram verdades que doíam porque tocavam justo onde ele sangrava. Deus não está nos céus esperando você se arrumar para vir até ele. Ele desceu na sujeira, na vergonha, na dor. Ele está aqui. Agora. Paulo sentiu os olhos ardendo. Lembrou da última vez que chorou, no velório da mãe, quando jurou que nunca mais pisaria numa igreja. Mas ali, entre estranhos que pareciam família, algo dentro dele rachou. Não de dor, mas de alívio. Quando o pastor pediu para quem queria uma mudança levanta a mão, ele hesitou. As mãos suadas, os joelhos fracos. Mas então lembrou do rosto de Fernanda dizendo, você só precisa vir. E levantou. Não foi um raio. Não foi um trovão. Foi uma paz tão profunda que ele sentiu o corpo relaxar, como se anos de peso tivessem sido tirados de suas costas num segundo. E quando o pastor orou por ele, impôs as mãos e declarou que aquelas correntes estavam quebradas, Paulo soube, era verdade. Nos dias que seguiram, as coisas não mudaram magicamente, as contas ainda estavam lá, o emprego ainda era instável, as memórias ainda doíam. Mas algo tinha mudado nele. Aquele vazio que carregava, aquele buraco que tentava preencher com bebida, com raiva, com solidão, agora estava cheio. Não de religião, não de regras, mas de uma presença. Como se Deus tivesse dito, eu te vi. Sempre te vi. E agora você me viu. Uma noite, depois do culto, Fernanda se aproximou com os olhos brilhando. E aí? Como está se sentindo? Paulo sorriu. Não um sorriso forçado, mas daquele que nasce de dentro. Parece que eu estava cego e alguém acendeu a luz. Não dá para explicar. Ela entendeu. Porque quem já viu um milagre não precisa de muitas palavras. E assim, passo a passo, Paulo foi descobrindo que a Universal não era só um lugar. Era um recomeço. Era a mão de Deus estendida quando todas as outras o tinham soltado. Era a prova de que, não importa o quanto a vida quebra a gente, sempre tem jeito. Sempre tem graça. Sempre tem um Deus que não desiste. Porque milagre não é só a cura instantânea, o problema resolvido no estalar de dedos. Milagre é a força para levantar quando você jurava que não ia conseguir. É a coragem para perdoar quando o ódio era seu companheiro. É a igreja que se torna lar quando o mundo virou deserto.
E Paulo, que entrou arrastando os pés, agora caminhava com a cabeça erguida. Não porque tudo estava perfeito, mas porque, pela primeira vez, ele tinha certeza, não estava mais sozinho. E isso, meu amigo, é o maior milagre de todos. Paulo começou a frequentar as reuniões com uma fome que não era só de pão. Era fome de palavra, de esperança, de algo que preenchesse aquele vazio que o acompanhava há anos. Toda terça-feira, ele estava lá, sentadinho nos bancos da frente, como se quisesse garantir que nenhuma bênção passasse por ele sem ser notada. Os obreiros o conheciam pelo nome, os pastores o cumprimentavam com um aperto de mão firme e um sorriso que parecia dizer: "Você está no lugar certo." Foi numa dessas noites que algo mudou para sempre. O pastor estava pregando sobre a fé que move montanhas, e Paulo, com as mãos trêmulas, seguiu o exemplo dos outros e levantou as suas também. Não foi um gesto ensaiado, não foi por obrigação, foi como se algo dentro dele gritasse: "Eu preciso disso." Quando o pastor fez o chamado para a oração pelos que precisavam de um milagre, Paulo não hesitou. Subiu ao altar com lágrimas nos olhos, mas dessa vez não eram lágrimas de derrota. Eram de entrega. Os obreiros o cercaram, impuseram as mãos sobre ele e começaram a orar com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. Não eram palavras bonitas ou discursos, era uma guerra espiritual, uma batalha sendo travada ali mesmo, em seu favor. Paulo sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi como se uma corrente de água viva percorresse seu corpo, lavando cada ferida, cada lembrança amarga, cada palavra de maldição que ele havia guardado por tanto tempo. Quando abriu os olhos, o mundo parecia diferente. Não porque as contas estavam pagas ou porque o emprego tinha voltado, nada disso havia mudado ainda. Mas algo dentro dele havia se quebrado para nascer de novo. Era como se Deus tivesse pegado seu coração, tão duro e cheio de cicatrizes, e o trocado por um novo, macio, capaz de amar e perdoar. Nos dias que seguiram, Paulo começou a notar as pequenas graças. O telefonema de um antigo colega de trabalho oferecendo uma vaga temporária. O aluguel que, de repente, foi negociado sem juros. A filha, que há meses não falava com ele, ligando para pedir desculpas por palavras duras do passado. Não eram coincidências. Eram respostas. Eram Deus mostrando que, quando a gente confia, Ele age mesmo que não seja do jeito que a gente imaginou. Mas o maior sinal de que algo sobrenatural havia acontecido foi quando Paulo se olhou no espelho uma manhã e não reconheceu o homem que estava ali. Não era mais o mesmo. Os olhos, antes vazios, agora brilhavam. A postura, antes curvada pelo peso da vida, agora estava erguida. E o sorrisinho tímido que aparecia no canto da boca? Aquilo era paz. Era a marca de quem tinha sido tocado por Deus. Ele não parou por aí. Começou a servir na igreja, primeiro arrumando cadeiras, depois ajudando na recepção, até que um dia, o pastor o chamou para dar um testemunho no púlpito. Paulo, que antes tremia só de pensar em falar em público, subiu aquele palco com as pernas bambas, mas com uma certeza no peito: se Deus me tirou do lixo, Ele pode me usar para abençoar alguém. E foi assim que, numa noite de quarta-feira, diante de centenas de pessoas, Paulo contou sua história. Não com palavras bonitas, não com teologia complicada, mas com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ele falou do Deus que não desiste, da igreja que o acolheu quando ninguém mais queria saber dele, do milagre que não veio como ele esperava, mas que mudou tudo. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mas o que Paulo nunca esqueceu foi o olhar daqueles que, depois da reunião, se aproximaram dele chorando: "Eu também preciso desse Deus. Me ajuda a achar ele." E assim, o homem que entrou na Universal arrastando os pés se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Não porque fosse perfeito, não porque tivesse tudo resolvido, mas porque ele tinha experimentado a graça de perto. E graça, quando a gente prova, a gente não consegue guardar só para si. Hoje, Paulo ainda enfrenta batalhas. A vida não ficou fácil da noite para o dia. Mas agora ele sabe, não importa o tamanho do problema, porque o Deus que o levantou do chão é o mesmo que sustenta o universo. E isso, meu amigo, não é religião. É realidade. É milagre com nome, endereço e data de validade, eterno. O milagre que não terminou. Aqueles que se aproximaram de Paulo naquela noite não sabiam que estavam plantando uma semente que mudaria não só suas vidas, mas a de toda uma comunidade. Um a um,
Eles voltaram alguns com dores físicas, outros com feridas da alma, mas todos com o mesmo anseio, encontrar aquele que havia tocado Paulo. E, como um rio que transborda, a graça começou a fluir. O primeiro foi o seu Jorge, o padeiro da esquina, que há anos lutava contra um vício que o afundava. Depois de ouvir o testemunho de Paulo, ele se ajoelhou no mesmo altar e, entre lágrimas, entregou sua luta. 3 meses depois, sua esposa, que já havia desistido de rezar por ele, o viu pela primeira vez sóbrio no aniversário da filha. O segundo foi Dona Maria, a vizinha que carregava uma depressão como uma pedra no peito. Ela não foi curada da noite para o dia, mas aprendeu, como Paulo, que a paz não é a ausência de tempestade, mas a certeza de que há alguém no barco. E então veio o milagre que ninguém esperava. O médico que havia dado a Paulo o diagnóstico sem esperança, anos antes, apareceu um domingo na igreja. Não por curiosidade, mas porque um de seus pacientes, um homem que ele mesmo desengonçara a perna em um acidente, estava andando. Eu preciso entender isso, disse, com a voz trêmula. Não saiu de lá com respostas científicas, mas com um coração que, pela primeira vez, ousou acreditar no impossível. A reflexão que fica. Paulo ainda acorda algumas manhãs com a memória da dor, como uma cicatriz que coça. Mas agora ele sabe, milagres não são só os momentos em que Deus muda as circunstâncias, mas quando ele nos muda no meio delas. A perna que foi sarada era só o começo. O verdadeiro milagre foi um homem quebrado aprender que sua fraqueza era o lugar perfeito para a força de Deus se revelar. A lição que não se apaga. Se esta história te alcançou hoje, saiba, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não importa se você está arrastando os pés ou se a fé parece um fio de cabelo prestes a arrebentar. O mesmo Deus que levantou Paulo do chão é o mesmo que segura suas lágrimas em um frasco. Salmo 56, 8. E Ele não está esperando você a se arrumar para te usar, Ele quer te usar exatamente como você está. Porque no final, a maior prova de um milagre não é um corpo curado, mas uma vida que, mesmo tremendo, ousa dizer: aqui estou. Me usa. E isso, meu amigo, é eterno.